Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então dar início ao culto dessa manhã, a esse Deus maravilhoso que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós queremos, nesse momento, pedir ao Senhor que nos prepare para que possamos ministrar este culto. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica os nossos corações de toda injustiça em nome do Senhor Jesus. Toma a direção do culto, do louvor, da palavra, de tudo aquilo que será feito. Visita este lar, esta pessoa que está participando conosco, vai envolvendo com o Teu Espírito Santo, guardando a sua vida, a sua casa, a sua família, todos e tudo que estiver ligado a ela, aonde quer que esteja debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos este culto, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, para que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Qual o louvor que nós faremos ao nosso Deus nesse dia? Então, vamos louvar o nosso Deus com o hino 578. O mestre uma se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, pode assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem Ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança,
Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos agora abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 4. Epístola aos Filipenses, capítulo de número 4. Versículo de número 1. Quando os irmãos vai localizando a palavra, eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações. E, meu Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Então, essa aqui é a carta aos Filipenses, e nós vamos ler aqui essa passagem que vai do 1 até o 9, né? O versículo 9, que tem 2 subtítulos: o apelo de Paulo para Evódia e Sintique, regozijo e oração, e no finalzinho o enqueteçar. Então são 2 subtítulos aqui para a gente ver sobre essa palavra. Então diz assim: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Glória a Deus, né? Essa palavra aqui de Paulo, muito importante, né? Para a igreja, né? Tanto ali uma mensagem para os filipenses, como para nós hoje aqui, a igreja do Senhor Jesus. E ele trata muito numa questão aqui a respeito da ansiedade, né? A ansiedade, que é uma coisa que tem dominado os nossos dias, né? Esses dias de muita tecnologia,
computador, internet, então parece que cada vez mais o tempo ele vai encurtando, cada vez mais nós temos tarefas, atividades para fazer, problemas para resolver, compromissos, né, para assumir, e o tempo cada vez parece ficar mais curto, e isso vai gerando no nosso coração, né, na nossa humanidade, uma ansiedade. E até que ponto essa ansiedade ela pode ser uma coisa positiva e até que ponto ela se torna uma coisa negativa, uma coisa que é prejudicial às nossas vidas. No versículo 1 ao 3 ele faz o cumprimento, ele fala ali sobre aqueles irmãos que estão colaborando com a obra, né? E pede para que permaneçam naquela fidelidade. Então é sempre bom a gente estar aí reforçando essa permanência na fidelidade. E no 4 que ele começa então a explanar ali a razão da carta, o que ele está falando nessa carta aos Filipenses. Ele começa dizendo uma coisa muito importante para nós, uma atitude muito importante em nossas vidas como seguidores de Cristo, né, como cristão. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Tá? Então, primeira coisa, o estado do cristão, independente das circunstâncias que nós possamos estar enfrentando no momento, às vezes a situação é boa, às vezes a gente está sofrendo uma certa ameaça em alguma área de nossas vidas, passando por alguma dificuldade, por algum desafio muito grande, algum problema, mas isso não pode ofuscar a alegria da nossa salvação. Isso não pode ofuscar a alegria da presença de Deus em nossas vidas. É isso que nos dá força para viver. É isso que nos dá força para superar as adversidades que são apresentadas nesta vida. Então é se alegrar. E como é isso? É se alegrar meditando na palavra, é fazendo um louvor a Deus, é glorificando a Deus, é tirando um momento de oração, é conseguir sair daquele turbilhão de pensamentos que muitas vezes quer afogar a pessoa numa ansiedade, numa angústia, numa tristeza, numa preocupação sem fim. Então é preciso realmente se alegrar, lembrar que nós temos o Deus que está ciente de todas as coisas e Ele nos diz que nenhuma provação é acima daquilo que nós possamos suportar. Então é muito importante a gente ter essa postura diante das situações da vida. No versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Tá? Então, moderação. Essa moderação aqui é reagir diante das situações da vida de uma forma proporcional e de uma forma racional. Então, tem muitas pessoas que, quando acontece algum problema ou está enfrentando uma dificuldade, uma luta, uma situação difícil na sua vida, ela reage de uma forma completamente desproporcional, ela perde toda a racionalidade, né? Como o pessoal costuma dizer, mete o pé na jaca, né? A pessoa fica completamente descompensada, desequilibrada. E ele está falando para que nós sejamos moderados, independente da circunstância. Mas olha, você não sabe o que aquela pessoa fez comigo, as palavras que eu ouvi daquela pessoa, a ingratidão, a mentira, né? A acusação falsa que levantaram contra mim. Você não sabe o problema que eu estou enfrentando naquela casa, o que aquele homem, aquela mulher está fazendo comigo. Moderação, moderação. Eu sei que a nossa humanidade nessas horas não costuma ir para esse lado da moderação, mas aí é o nosso espírito que ele deve prevalecer. É aí que nós devemos realmente concentrar com Deus, para que nós possamos agir de uma forma racional, mas não racional desse mundo, não racional aí da filosofia, não nada disso, né? Da Zen, não, nada disso. Racional de acordo com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus. Lembre-se, que situação chegou ali para aquele primeiro-ministro de toda a Babilônia, aquele homem que tinha todo o poder na Babilônia, e chega para ele e fala assim: você vai ser agora colocado na cova dos leões, porque você descumpriu o mandato do rei, que você não podia orar a outro Deus, e você orou. Você ora 3 vezes por dia ao seu Deus, e por causa disso
você vai para a cova dos leões. E aquele homem não se abalou. Ele não se abalou, ele não temeu, ele continuou orando a Deus, falando com Deus. Ele foi moderado. Ele agiu de acordo com a palavra de Deus. Os grandes heróis da palavra de Deus, os grandes homens de fé, eles não se desestabilizaram quando eles foram acusados, mesmo quando eles foram lançados nas fornalhas de fogo ardente. Não, eles permaneceram firmes na fé, até aqueles que tiveram que morrer, aqueles que tiveram que dar a sua vida, eles também permaneceram fiéis até o final, moderados, não se desesperaram. As palavras que eles soltaram naqueles momentos, como Policarpo, né? O fogo do inferno é 1000 vezes pior do que essa fogueira que vai queimar o meu corpo agora. É isso que é um homem ser determinado de fé até o final. Então, moderação, enfrentando um problema. Se você tiver que chorar, se você tiver que se desestabilizar, faça isso somente aos pés do Senhor. Aos pés dele. Aí sim, você pode desabar, você pode chorar, você pode dizer que está doendo, que não está aguentando. Fala para ele ver a sua dor, ele sentir a sua dor e ele sentir que você tem fé e que está buscando nele. Mas não adianta fazer isso para o homem, não adianta fazer isso para as circunstâncias aqui nessa terra. É necessário, então, ter equilíbrio, ter moderação, né? E as pessoas sabem, olha, viu, aquela pessoa realmente ela crê no Deus dela. Ela não se abala diante das situações, ela não perde o seu equilíbrio, ela continua firme. Ela pode até ficar triste, ela pode até não gostar, mas ela continua firme diante das circunstâncias da vida. No versículo 6, aí que vem a chave da questão, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, primeira coisa, né? Não andar ansioso é uma recomendação. Ok. Uma coisa é a pessoa ter uma ansiedade, uma preocupação. Olha, eu tenho uma conferência amanhã, eu vou ter que falar nessa conferência, eu vou ter que preparar, né, ali os PPT para, né, passar os slides e tal, né, ou ver o assunto, pesquisar. Então isso gera uma ansiedade humana, uma ansiedade normal que eu tenho, mas isso é uma ansiedade até boa, né? É uma preocupação com alguma coisa que eu tenho que ter um esmero, um capricho para poder apresentar, ok? Agora, a outro tipo de ansiedade é ruim, entendeu? Então eu tenho que resolver aquela questão do pagamento da empresa, e eu tenho que arrumar mais dinheiro, e eu tenho que fazer uma reforma, e a pessoa começa a juntar aquele monte de coisa. Não é que você não vai pensar nos seus problemas e na forma de resolver, planejar isso, né? Isso é até inteligente, você planejar e resolver as questões. Mas quando isso consome a tua mente de tal forma que os seus pensamentos eles ficam dominados por isso e aquilo fica fervilhando na sua cabeça, isso já começa a ser ruim. Isso já começa a produzir uma coisa ruim dentro da pessoa, que ela não consegue sair daquele problema, aquele problema vive dentro dela e aquilo vai consumindo a mente dela. Às vezes uma coisa que nem é tão grande assim, mas ela já está, qualquer coisa que aconteça, ela já está intensificando, aquilo é intensificado. Então isso é viver ansioso. Quando vê alguma coisinha, ela já cria um grande problema, ela já cria um oceano, porque ela já está de si própria gerando ansiedades e fazendo mal para ela. Ela mesma está se detonando. Então a primeira coisa é não andar nesse tipo de ansiedade. A ansiedade, ela quando é em dose pequena, é bom, é um sinal de alarme que temos que fazer alguma coisa, temos que preparar alguma coisa, né? Temos que, amanhã vai ter que acordar cedo, né? Eu tenho que me preparar, tenho que dormir mais cedo e tal. Então, isso é bom. Agora, quando ela é excessiva, quando ela domina a nossa mente de tal forma que a gente não consegue pensar em outras coisas, o amanhã está sempre presente e o hoje parece que não existe mais. Então aí nós temos um problema, aí precisa tratar. E a melhor coisa para tratar é apenas a palavra de Deus. A recomendação não é andar ansioso, tá? Então, quando essa ansiedade ela está tão excessiva assim, ela vira uma
uma doença, né? É uma coisa patológica. Ela pode ser uma doença espiritual, ela pode ser uma doença mental e ela pode causar doenças físicas, de tão ansioso que a pessoa está ali produzindo isso aí. Então, essas são algumas das consequências da pessoa que vive aí uma eterna ansiedade, pensando sempre daquilo que está no futuro. Ela não consegue viver o presente, ela está passando pela vida sem viver o presente, porque ela está sempre no futuro e ela não consegue também viver no futuro, né? Fica difícil, né? O que é que Jesus fala sobre isso? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo de número 34, o Senhor Jesus fala assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, primeira coisa, está preocupado com hoje. Você planejou amanhã, né? Mas eu não tenho que estar aqui me consumindo por coisas que ainda nem sequer aconteceram. Então, tenho hoje para resolver, tem coisas que podem ser feitas hoje. Então, a pessoa deixa até de fazer as coisas e começa a fazer uma acumulação, porque ela deixou de fazer hoje e amanhã ela vai estar preocupada com aquilo que ela deixou de fazer hoje e com aquilo que ela tinha que fazer amanhã também, e vai transferir para o outro dia, e aí ela não consegue realmente sair do problema. Então, vamos começar a equacionar. Como? Deus, né? Me ajuda aqui a começar a equacionar a minha vida, né? Planejar a minha vida, porque o de hoje é o mais importante, né? Se eu tenho que resolver alguma coisa para hoje, prazo, eu vou estabelecer prazo e vou fazer isso aqui que é de hoje. Se deu para fazer, muito bem. Se não deu, amém, vou transferir para amanhã e vou até que eu consiga colocar tudo em dia. Mas tem que sair desse estágio de ansiedade que ela atrapalha. Até aquilo que era fácil para fazer se torna uma coisa pesada, difícil. Quando alguém fala para você assim, tem que fazer, você já tem o coração armado, né? Tem que, a pessoa já fica sobressaltada, né? Puxa vida, mas não é, às vezes não é nada. Às vezes é uma coisinha que você poderia fazer tranquilamente, mas por quê? É a ansiedade que está causando essa dor. Qualquer coisa, ela gera um grande peso na vida da pessoa. Por isso que Jesus falou para a gente não andar nesse estado de ansiedade. Focar. Quer uma coisa boa? Focar no presente. Estar focado no presente. O que eu tenho que fazer hoje? Né? Ainda que hoje eu tenha que planejar alguma coisa para amanhã, mas o que eu vou fazer hoje? Eu tirei essa semana algum momento para o meu lazer, eu tirei um momento para contemplar a obra de Deus, eu tirei um momento meu essa semana, ou essa semana eu só fiquei pensando e acabei não fazendo nada, porque os pensamentos consumiram a minha mente. A pessoa começar a ver isso aí. O salmista lá no Salmo 94, versículo 19, diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Ou seja, quando ele estava completamente dominado pela ansiedade, pela preocupação, pelo medo, né? Pelo terror, veio então o quê? O Senhor e consolou o coração dele. Veio o Senhor e trouxe paz ao dele, né? Calma-te, né? Amanhã é amanhã, eu vou cuidar disso para você, eu vou te ajudar. Então a pessoa vê, quando Jesus fala, quando a palavra de Deus revela essas coisas, a gente começa a ter mais paz. Pedro também fala sobre isso no capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha essa coisa maravilhosa, né? Então, aonde que eu vou lançar essa ansiedade, essa preocupação, esse medo, esse terror? No Senhor Jesus. Chegar e colocar sobre ele, falar, cuida aí, eu não estou conseguindo equacionar essas coisas, não estou conseguindo resolver, por favor, me ajuda, me dá força, me dá sabedoria para saber lidar com isso. Eu tenho andado ansioso. Reconhecer que tem potencializado as coisas. Olha, é uma coisa pequena, mas eu tenho potencializado. A coisa, quando cai na minha mão, ela tem uma dimensão enorme e eu preciso da sua ajuda para que eu enxergue de fato como ela é e que eu tenha sabedoria de resolver e ter o tempo certo para resolver cada uma dessas coisas. É não viver nesse estado terrível de ansiedade
que gera aí, acaba em outros problemas, vem insônia, né? Vem nervosismo, preocupação, mal-humorado, o rendimento cai. Espera aí, vamos estabelecer com Deus, vamos começar a cuidar dessa mente, né? A nossa mente ela tem que estar sadia, tem que estar limpa, para que a gente possa ser alegre, feliz, produtivo. A mente tem que estar cuidada e com Deus, nós somos de Deus, não vamos buscar outras coisas para cuidar da mente, aí vai piorar a situação, né? Mas o versículo que é muito bom para a gente pensar na hora da ansiedade é o que está em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, não temas, dizer. Então, Deus está nos chamando a confiar nele, mesmo em situações de incerteza. Não sei o que vai acontecer, não sei como isso vai se resolver, mas Deus está dizendo que Ele está comigo, que eu não tema, não devo ter temor, porque Ele está comigo, né? Então a presença de Deus, né? Eu sou contigo, é que vai dar para a gente essa segurança constante, independente das circunstâncias, né? Ele fala também, eu sou teu Deus, ele reafirma a relação pessoal. Ele não está distante de você, ele não está distante de nós, ele está presente. Em qualquer situação que você estiver vivendo, Deus, ele está presente. Você deve acalmar seu coração nessa situação ainda, né? E outra coisa maravilhosa, eu te fortaleço. Nos momentos de medo, de ansiedade, de dúvida, de fraqueza, quem nos fortalece é o Senhor. Não é a psicologia desse mundo, não são os mantras desse mundo, não, isso não tem. Você pode dar um paliativo, mas quem nos fortalece realmente é o Senhor. E ele também diz, eu te ajudo. Deus não está apenas olhando, né, o que está acontecendo com você, comigo, conosco aqui. Ele nos ajuda também. Ele vai lá e interfere na situação. Ele muda aquela situação. E, para finalizar essa sequência, eu te sustento. Ele nos mantém o quê? Firmes, segurando a nossa mão quando passar pelo fogo, quando passar pela água, quando passar pelas intempéries da vida. É Deus que está cuidando de cada um de nós. No versículo 7 ele diz assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não é essa paz, irmãos, não é ausência de problemas, de situações adversas, né, situações difíceis. Essa paz é que mesmo passando por essas situações, nós vamos ter paz no nosso coração. Nós vamos encontrar a presença de Deus, nós vamos saber passar por elas com mais tranquilidade. É uma paz que não pode ser explicada de uma forma natural, porque é uma paz sobrenatural. Você está ali, puxa, mas ele está passando por aquela luta lá, mas ele está tranquilo, está, né, sereno, né, serena. Por que será? É porque Deus está dando essa paz. É Deus que está trabalhando para que nós possamos ter essa paz. E essa paz, ela excede o quê? Todo o entendimento, né? Justamente porque ela não se torna dependente das circunstâncias da vida, das adversidades, dos problemas que nós enfrentamos nessa vida. Ela passa muito além disso, né? E mais, diz que guardará o coração e a mente. Essa paz atua como um vigia da nossa mente, um vigia espiritual, né? Você está ali pensando, está começando a entrar naquele turbilhão, né? Eu lembro o surfista aí hoje, esses dias aí, pegou uma onda grande lá em Portugal, precisou vir outro surfista para socorrer ele, né? Se enrolou na onda, quase se afogou, e vieram os outros surfistas ali e salvaram ele. Então, é como se você estivesse entrando naquele turbilhão. Só que quem te salva daquele turbilhão são os pensamentos, aqueles pensamentos que invadem, como é que vai ser, como é que vai resolver, o que vai acontecer, tem que fazer, tem que não fazer e tal. E aí você vê Deus chegando e te tirando daquele turbilhão. A presença de Deus ali operando, guardando o teu coração, guardando a sua mente, vigiando. Lembra que eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te pego pela tua mão direita. Você vai lembrar,
Por isso é que nós temos que meditar na palavra de Deus, porque nessas horas vem a palavra. Eu sou o teu pastor e não te deixarei faltar. Então vem essa palavra e vem na nossa mente e a gente se fortalece. Eu sou fiel, eu sou contigo. Então a pessoa começa, se ela se alimenta da palavra de Deus, nesse momento, ela vai ter esse reforço, ela vai ter essa fortaleza para que ela possa vencer esse turbilhão, né? E olha que o inimigo de nossas almas, ele é mestre em assoprar isso aí na nossa cabeça, né? Você está perdido agora, né? Eu quero ver como é que você vai sair dessa. E a pessoa fica, e se ela não buscar em Deus uma resposta, tem pessoas até que acabam por fazer grandes loucuras por conta disso, né? O pensamento torna-se um pensamento obsessivo, opressivo, de tal forma que a pessoa começa a fazer coisas que ela não deveria fazer e que normalmente, se ela estivesse na direção de Deus, ela não faria. Bom, e aí no versículo 8, né, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo está dizendo no que pensar. Então, as coisas que nós nos alimentarmos é que vai ser aquilo que vai dominar o nosso pensamento. Se a pessoa só se alimenta de coisas tristes, de coisas ruins, de coisas que Deus não aprova, é isso que vai estar dominando o pensamento dela. E quando ele é a hora da angústia, a hora da ansiedade, a hora do problema, ela vai ter pouca força, ela não vai ter força. Então, o Paulo está ensinando qual é a forma como nós devemos influenciar os nossos pensamentos. Seja um influenciar, né? Isso está muito na moda, né? Seja um influenciar do teu próprio pensamento com a palavra de Deus, se alimentando dessa palavra. Então, é um filtro espiritual daquilo que nós devemos colocar para dentro da nossa mente, aquilo que edifica, aquilo que é bom, aquilo que é puro, né? Para que a gente possa fazer um combate à ansiedade, quando nos ocupamos destas coisas boas, coisas verdadeiras, coisas puras, né? E aí a gente começa a ter forças para vencer esses medos, essas preocupações que de uma forma excessiva vão causando tantos danos à nossa saúde mental, física e espiritual. Então, uma das coisas excelentes que nós devemos alimentar na nossa mente é o princípio da gratidão e o foco. Tá? Gratidão para com Deus pelo que nós já temos. Primeira coisa que nós temos, a nossa salvação. Então, é sempre bom reconhecer: obrigado por ter me salvo. Continua operando em mim, através do Senhor Jesus, a tua salvação. Isso é muito bom. Essa é a pessoa ter, eu sou salvo. Existe uma diferença na minha vida. Então, procura focar nas coisas espirituais, nos ganhos espirituais que nós já temos, que Deus já nos deu, que o Senhor Jesus já nos deu, ao invés de se prender nas coisas o quê? Negativas. Então, nós somos chamados para meditar na palavra de Deus, para glorificar esse Deus poderoso, e assim nós temos a nossa mente fortalecida. A mente é a porta de entrada para o espírito, e se essa mente está se alimentando de coisas espirituais, de coisas que edificam, de coisas boas, nosso espírito ele vai estar fortalecido. Mas se a nossa mente ela só se alimenta das coisas desse mundo, da maldade desse mundo, da promiscuidade desse mundo, de tudo aquilo que esse mundo oferece e que detona as pessoas, então essa pessoa ela vai estar fraca espiritualmente, o espírito vai estar fraco, e quando vier a hora da prova, e quando vier a hora da angústia, ela não vai ter forças para resistir. Então a nossa mente, ela precisa ser trabalhada a partir do momento que você levanta até o momento que você se deita. Nós precisamos nos levantar com Deus, passar o dia todo com Deus e nos deitar com Deus também.
todo momento Deus precisa estar presente. Nós precisamos, tá? Nele precisamos. Nós precisamos que Deus esteja presente em nossas vidas, em nossos pensamentos, das coisas mais simples às coisas mais complexas. É necessário que os nossos pensamentos eles sejam dominados por Deus, pela palavra de Deus, pela meditação. Então, é necessário mesmo que o cristão ele se empenhe nessa busca pessoal pela presença desse Deus maravilhoso. Só Ele pode suprir isso em nossas vidas. Aí no versículo 9 ele diz assim: o que aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então todo o ensinamento que é dado, então Paulo aqui, o que Paulo aqui representa? Ele era o pastor daquela igreja, né? É ele que estava passando ali a palavra. Então por isso que nós devemos estar sempre em comunhão, porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus, nós estamos aprendendo como trabalhar nesse mundo, como viver nesse mundo, como reagir a esse mundo. E ele está mostrando aqui, então, o que aprendeste, recebeste, o que Paulo pregava? Ele falava da vida dele. Não, a minha filosofia de vida é essa, né? Eu vou dizer como é que eu penso e vocês devem viver como eu penso. Não, ele disse que eu diminua e que Cristo cresça. Era isso que ele falava. Ele pregava sempre a palavra de Deus. O eu dele, ele matava. É isso que nós devemos entender. É a palavra de Deus, é aquilo que está aqui sendo falado dentro da palavra de Deus que nós devemos absorver, receber, ouvir e colocar em prática, a fim de que nós sejamos sadios espiritualmente. É para isso que nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, para a gente reagirmos. Isso vai servir em qualquer coisa, em qualquer área das nossas vidas, porque toda a sabedoria que nós temos, quer sejam elas da palavra de Deus, quer seja ela da prática daquilo que Deus nos deu aí de dom para trabalhar, para executar as nossas atividades laborais, nosso trabalho, tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. É Deus que te dá sabedoria para resolver um grave problema lá no seu trabalho. Uma situação, você chega lá e fala, e Ele vai te mostrar, Ele sabe que você conhece o caminho, mas muitas vezes você não está achando, e Ele vai te mostrar, olha, foi aquilo que você aprendeu, é só você fazer assim, você vai chegar lá. E a pessoa chega. A pessoa consultou o livro, consultou o YouTube, consultou isso, não conseguiu nada. E ela fala com Deus, aí Deus fala, lembra naquele dia que você viu aquele negócio? É assim que resolve. Ou ele bota um livro, ele bota alguém falando, ele manda alguém ligar para você, alguém mandar uma mensagem e você recebe aquele conhecimento, porque nós servimos um Deus que está em todos os lugares, é todo poderoso, nada é impossível para Ele. Então nós precisamos acreditar que Ele vai ajudar em todos os momentos, até naqueles momentos ali que você fala, mas isso aqui não foge da alçada de Deus, como é que Ele vai entender no meu trabalho? É claro que Ele entende, foi Ele que criou todas as coisas, foi Ele que fez todas as coisas, Ele sabe qual é a sua dificuldade e por que você não está conseguindo resolver. Então coloca diante de Deus, viva uma fé por inteiro, em todas as partes da sua vida, não deixe Deus fora de nenhuma delas, porque é Ele que vai te dar a vitória no final. Então, muito importante a gente não só ouvir essa palavra maravilhosa, né? Essa é uma das palavras que eu acho muito bom, porque a ansiedade é uma coisa muito comum no ser humano, né? Muitas pessoas sofrem por causa de ansiedade, muitas pessoas dentro da igreja, né? Esse sufoco aí dessa excesso de tecnologia, excesso de coisas para resolver. Você hoje trabalha em casa, você trabalha no caminho, você trabalha no metrô, você trabalha em tudo quanto é canto, você está trabalhando, está alguém te perguntando alguma coisa, tem que responder, tem que mandar orçamento e isso, aquilo, outro, você trabalha em tudo quanto é canto, né? E aí vem o Senhor e dá aquele refrigério, aquela paz, né? Aquilo que era um fardo, parecia ser um fardo, pesado demais, se torna uma coisa leve, a gente começa a enxergar o mundo de uma outra forma, né? Enxergar que nós estamos aqui como peregrinos, passageiros, e que Deus está cuidando da nossa caminhada, que nós já ganhamos, nós não vamos ganhar não, nós já ganhamos, essa é a diferença, né? A diferença é que nós já ganhamos, né? Quando ontem o Flamengo ontem estava jogando lá com o Mirassol, ele jogou um time
os meninos, né, a garotada lá, botou para jogar com o Mirassol, porque já tinha ganho, né? Não tinha mais nada a perder. Você já ganhou. Você já está entrando no jogo com a taça de campeão, de campeã. Tá? Tudo que você vai receber agora é subsídio para essa peregrinação nessa terra, porque Deus já te salvou. O Senhor Jesus já te salvou. Se você tem essa certeza no seu coração, é porque você é salvo. Se você crê que Ele te salvou, se você se arrependeu dos seus pecados, confessou a Ele, é porque você é uma pessoa que já é salva. Então permaneça firme nessa fé, e o que vier vai ser lucro, né? O que Paulo diz? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós já estamos no lucro, já estamos com Cristo. Isso é o lucro, é a grande lucro. Então isso ajuda a gente a tirar essa bagagem pesada chamada ansiedade, excesso de pensamentos, de preocupações, de medos excessivos, né? O medo, já vamos repetir aqui, o medo, a ansiedade, uma dose pequena é bom, mas excessivo, nós precisamos nos livrar dessa bagagem aí. Não podemos ter essa bagagem, porque ela faz mal para a gente e faz mal para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que Deus colocou ao nosso redor para a gente ajudar, né? A pessoa toda ansiosa, toda preocupada, ela não consegue sair do problema. Como é que ela vai ajudar uma outra pessoa se ela mesma está toda enrolada? Primeiro ela tem que cuidar mesmo da sua própria ansiedade e ela conseguir enxergar ali Deus maravilhoso que está cuidando de todas as coisas. Então Deus, Ele tem aí de alguma forma falado ao seu coração através dessa palavra. Você medite nessa palavra. Essa palavra é muito poderosa para trazer paz ao nosso coração. E eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele coloque aí as colocações, né, o que o Espírito Santo estiver dirigindo a ele, para compartilhar com a igreja aí no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, está com a palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Essa é uma das partes que eu mais gosto da Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses. Bom, vamos lá. Rapidamente falando, porque o senhor abrangeu tudo, foi rica a explanação, né, pastor? Eu achei legal no versículo 2, que ele já quer acabar com uma briga, né? Ele fala assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor, não é? Ou seja, ele estava dizendo: ó, vocês são filhas de Deus, cristãs, convertidas, então vivam como tal. Estava já discretamente, né? Depois, como o senhor disse, ele estava, né, elogiando lá os companheiros dele, né? Muito bem. Aí o senhor veio no versículo 4, que eu achei legal, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quer dizer, é uma ordem, né? E o Senhor falou assim, que nós não podemos ofuscar a alegria da salvação. Eu achei isso muito interessante. Tudo o que o Senhor falou foi muito legal. Eu achei isso muito interessante, porque realmente é difícil, quando estamos em muitas dificuldades, aquela coisa chama tanta nossa atenção que nós não percebemos, não damos valor à salvação, não damos valor ao que nós somos realmente. Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender, como disse Jesus, que a maioria dos nossos sofrimentos somos nós que trazemos para nós mesmos. Atitudes pouco sábias, e isso ele vai falar um pouco mais à frente, e isso nos traz muitos problemas. E como o Senhor disse nesse caso aí, para se alegrar no Senhor, realmente nós temos que enfrentar as nossas dificuldades, um pouco de cada vez. Essa parte eu acho muito bonita. Orando, buscando a Deus, é que eu quero avançar, né? Depois ele fala no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens perto que está o Senhor. Ou seja, a pessoa tem que reagir com sabedoria. E tem um versículo na Bíblia, se não me falha a memória, no Provérbios, se a gente pedir sabedoria a Deus, Deus com alegria nos dá. Então, nós temos que viver
no dia a dia, como disse o pastor Aguilar, sempre nos lembrando da palavra. Eu já peguei versículos na Bíblia que eu não entendia de jeito nenhum e fiquei pedindo a Deus um tempão e Ele me esclareceu. Bem como no meu trabalho, no assunto dos meus estudos, que eu também não entendia. Muitas vezes eu não tinha nem onde procurar direito, e eu fui pedindo, e Deus colocou na minha direção. Então, no caso, como o pastor Aguilar falou, assim, da alegria, essa alegria, não deixar a alegria ofuscar a alegria da salvação, em primeiro lugar, a gente entender que os problemas que nós passamos, como eu já falei, a maior parte, a imensa maioria deles, somos nós que trazemos para nós mesmos. Então, nós temos que viver em constante oração, colocando sempre diante de Deus. Eu me meti nessa roubada, eu agi errado, eu não fui sábio. Por favor, me ajuda a aprender e me ajuda a sair disso. Peça a Deus. Abre o meu entendimento, eu quero agir segundo a tua verdade, eu quero agir segundo a tua palavra, eu quero ser um verdadeiro cristão. A nossa vida nessa terra não é fácil para ninguém. Jesus falou, é certo que no mundo tereis as aflições, mas esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós venceremos o mundo afeiçoados a Cristo. Logo, na versão seguinte, no versículo seguinte, no número 6, aí é muito interessante isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, por ações de graças. Então, muitas vezes, Deus coloca assim pessoas, irmãos da igreja, irmãos mais experientes, que sabem agir com sobriedade, que sabem ouvir sem fazer fofoca. Essas pessoas podem também te ajudar. O início da psicanálise ou da psicologia, né, segundo eu ouvi isso rapidamente, que começou assim, Freud recebia lá, não estou dizendo que essas pessoas sejam referência para nós, não são, mas o importante é que você vê como a verdade está antes de tudo, né? O Freud ou as pessoas, elas não ouviam a queixa dos outros. E um dia uma pessoa chegou e falou, mas você não deixou falar, eu quero te ouvir. Muitas vezes a gente está assistindo um podcast, né? E o entrevistador fala mais que o entrevistado, né? E Deus não faz isso. Deus ouve. Então, é importantíssimo isso, e a gente em oração, em pequenos clamores, dentro do ônibus, dentro do trem, Senhor, esse assunto ainda, eu não entendi, eu estou sofrendo com isso, estou angustiado, derrama isso diante dos pés de Cristo. Tem que ser derramado, porque mesmo que isso não se resolva na hora, isso vai te trazer conforto. Sabe, eu me lembro muito bem, e isso acontece com nós todos, que muitas vezes nós desabafamos com alguém, nós choramos, e isso nos traz um alívio momentâneo. O coração, chorar, coloca determinados hormônios, são despejados no sangue, que nos traz uma sensação de paz biologicamente, acalma o nosso coração. E da mesma forma, como nós fazemos, às vezes com uma pessoa de confiança, nós temos que fazer com muito mais confiança ainda, e com muito mais fé, e com muito mais certeza, porque a pessoa, o ser humano carnal como nós, ele não vai nos ajudar. Ele vai apenas ouvir, ele vai apenas ser humano que nem nós, você não vai estar sozinho, você vai estar falando. Mas quando você coloca diante de Deus, insista, não desista, continue colocando. Você vai ter uma resposta. Deus vai falar a verdade para você, vai falar se você errou, no que você não errou, que Ele vai te orientar. Submeta-se, coloque tudo
diante de Deus, chore no ônibus, de manhã, quando estiver tomando banho. Se aquilo está te incomodando, insista, insista. Haverá uma saída para você. Tenha certeza disso. Confie em Deus. Ele nos criou, Ele sabe tudo que você está metido, mas Ele sabe que você precisa falar, até sair de dentro de você aquilo que realmente está te incomodando. E Ele vai nos mostrar, porque a palavra de Deus, ela nos sonda, o Espírito Santo nos sonda, e eu tenho certeza que você vai encontrar paz. E Ele fala aqui, e Ele fala uma coisa muito importante. Ele fala, olha, Deus, as vossas petições pela oração, pela súplica. Súplica é você estar no ônibus, lá no trem, está andando, Senhor, eu me esqueci, isso continua me incomodando, me ajuda, me socorre. Pronto, acabou a súplica. Entendeu? E Ele fala assim, logo depois da súplica, com ações de graças. E qual é a ação de graça? A ação de graça, eu sei que está demorando, mas o Senhor vai me ajudar. O Senhor já está me ajudando. Eu dou graças a Deus porque eu tenho um Deus, o Criador do céu e da terra, que está me ouvindo. Os outros seres humanos não têm isso. Nós temos. Então, dar graças a Deus é saber que nós estamos falando com o nosso Deus, com o Deus Criador, com o Deus que tem poder de todas as coisas. É lógico, evidente, que quando nós erramos, Deus perdoa, mas não vai nos livrar da consequência dos nossos erros. Mas nada impede que nós possamos pedir a Deus, Senhor, então me dá forças para suportar tudo que eu tenho que suportar. E isso é muito bom. E Ele fala mais adiante, então falei das ações de graça. E aí tem uma situação, que aí é o que Paulo diz para nós, é uma consequência. Ele aqui não fala em resolver os problemas. Não, Deus vai resolver, deixa comigo, eu compro o seu barulho. Não está falando isso. Ele está falando de um processo que ele fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Quando você está realmente ligado em Cristo, se aquilo está te incomodando muito e você está ligado, você acaba absorvendo a mente de Cristo. E é o que nós fazemos na nossa vida normalmente, que é o processo de santificação. Então você acaba absorvendo. E tem uma coisa aqui que nós precisamos entender, que o pastor Aguilar também abordou, não é? De uma forma muito interessante. O pastor Aguilar falou assim, que nesse ponto atua como um guia espiritual, e é verdade. Então, aqui ele fala que vai guardar, e a paz, ele não fala em resolver, ele fala que o coração vai ter paz. Então, ele está. E qual é a paz? A paz nessa época não é a nossa época, não é como agora nós enxergamos. A paz naquela época fala em guardar. O guardar, o que ele queria dizer é o seguinte: você vê um ministro do Supremo, ele tem 6, 7, 8 seguranças fortemente armados, 2 carros para ser guardado. Então vamos imaginar isso, vamos extrapolar isso para o espiritual. Deus, o Todo-Poderoso, vai guardar o nosso coração. Isso significa que Ele vai nos proteger o coração, que Ele vai nos passar alguma estabilidade para a nossa mente clarear, como falou o pastor Aguilar. Então, isso é muito importante, não é? Guardar, Ele vai guardar a mim, Ele vai guardar o vosso coração e a vossa mente, certo? Muito bem, continuando, ele fala tudo isso que deve ser pensado, não é? E o pastor Aguilar usou outra frase, que ele falou assim: a mente é a porta de entrada do Espírito. Então, se nós estivermos sempre ligados em Deus, nós estaremos dando lugar ao Espírito Santo.
E isso é muito importante. E outra coisa, para finalizar, ele falou assim, o Paulo, que, olhando assim, parece até ousado, né? No versículo 9, parece até presunçoso. Ele fala assim, no versículo 9, que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Esse cara é o presunçoso. Ele se diz parâmetro para alguém, parâmetro é Jesus, mas ele fala antes, em outra carta, não sou eu mais que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Então o que ele quis dizer é o seguinte, o Cristo que vocês enxergam em mim, estes vocês pratiquem. Então isso é muito importante. E, de novo, ó, e o Deus da paz será convosco. Repare, ele não falou em solução. Lógico que vai se resolver. Todo dia vai ter solução. A coisa vai se resolver. Você pode até não gostar. Porque você não vai ser livre das consequências dos seus erros. Mas a paz, o Deus da paz, será convosco, estará com você. Porque não adianta, se você buscar tanto Deus em oração, se você busca realmente a Deus, se você está aos pés de Deus, não adianta. Ele estará com você. Então, pastor, era isso que eu tinha que falar. Deus abençoe o senhor. Essa é a palavra, talvez, a que eu mais gosto em toda a Bíblia, né? Tirando a mensagem da salvação, lógico, né? Mas ela toca muito no nosso dia a dia, nas nossas angústias, nas nossas aflições, principalmente no Brasil que nós estamos vivendo hoje. Então, Deus abençoe o senhor, a sua família, e a tudo que aprove aí que o senhor cuidasse. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus, obrigado, Luiz. E agora nós vamos aquele momento de oração, né? Aquele momento que você vai falar com Deus, né? Agora é a hora que você vai colocar as suas ansiedades, né? Lançar sobre o Senhor Jesus a luta que você está enfrentando, problema familiar, problema conjugal, problema no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua saúde, seja qual for o problema que você está enfrentando, coloque diante de Deus, fala com Ele, confia nele, né? E para você primeiro obter essa paz maravilhosa. E sempre colocando em primeiro lugar, nós sempre falamos aqui, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, elas nos são acrescentadas. Então não esqueça de estar buscando sempre em primeiro lugar as coisas espirituais, as coisas lá do alto, e o próprio Deus ele vai acrescentar os demais. Então o irmão Luiz ele vai fazer oração, vai fazer uma oração de intercessão geral, conforme o Espírito Santo conduzir, e você vai colocar diante de Deus também as suas necessidades, né? As suas lutas, as suas petições, as suas questões espirituais, e nós vamos estar concordando aqui com o Luiz, estaremos concordando com a oração de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que estará orando conosco aqui hoje, no nome do Senhor Jesus. Então, o irmão Luiz está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Como já falou mais uma vez o principal, né? O caminho de Deus e sua justiça, que é Deus que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então vamos começar a nossa oração. Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, assim como hoje trouxe o pastor Aguilar na carta de Paulo aos Filipenses, mas agora, em nome de Jesus, estamos colocando diante de vós todas as nossas necessidades, todas as nossas ansiedades, todos os nossos erros que nos cometemos. Estamos te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor é o Deus que supre as nossas necessidades, o Senhor é o Deus justo e verdadeiro. Estamos todos aqui, que estamos acompanhando ao vivo agora no simultâneo, e todos que vão ouvir, assistir a esse programa, a esse canal, em nome de Jesus, seja o Senhor a nos abençoar, seja o Senhor a trazer as nossas respostas. Nós não sabemos a angústia de um do outro, a necessidade de um de outro, mas tu sabes. Posso falar que seja um problema com filhos nas drogas, uma dívida, uma pessoa da família viciada no jogo de game, um casal querendo se separar, dificuldade em arranjar trabalho. Senhor, em nome de Jesus, entra com tua providência, o teu Espírito Santo opere no meio de nós, na tua congregação.
Senhor, em nome de Jesus, ministra a cura em nós, ministra a restauração, ministra renovação, meu Pai, em nome de Jesus. Também, quando for necessário, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor mostre o verdadeiro caminho, que o Senhor nos dê paciência para recebermos as Tuas bênçãos na hora certa. Mas nós sabemos que até aqui o Senhor nos trouxe. E o principal nós temos, que é a salvação. Nós não somos cegos. O sangue do Teu Filho, Jesus Cristo, removeu as escamas espirituais dos nossos olhos. E nós te damos graças, nós dizemos aleluia, Senhor, por essa graça maravilhosa, essa graça que realmente nos consola, essa graça que nos alegra, que nos enche de alegria. Senhor, então, em nome de Jesus, estamos ali com os corações alegres, porque nos aliviamos, colocamos as nossas preocupações diante de Ti agora, e o Senhor vai nos responder. Eu peço que o Senhor fortaleça os nossos corações, que nós não nos desanimemos, que continuemos perseverando, mesmo quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte, porque embora não possamos enxergar, o Senhor estará nos conduzindo pelas nossas mãos direitas. Eu quero lhe pedir, meu Deus, estender essa oração para o Senhor livrar o Brasil do mal, das ideologias nefastas, que o Senhor venha libertar o Brasil, meu Deus, de toda a repressão. Quero lhe pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor liberte e mantenha vivo e dê saúde ao nosso ex-presidente, Jair Bolsonaro. Quero lhe pedir que o Senhor abençoe os nossos representantes legais, alcance eles com o Teu Espírito Santo, para que eles venham a nos servir e não nos servirem de nós. Quero lhe pedir que o Senhor abençoe o povo do Rio Grande do Sul, que o Senhor faça prosperar os campos, que o Senhor faça prosperar, meu Deus, a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, do caos social, do caos político, do caos econômico e do caos financeiro. Que o Senhor, que o Brasil seja um país livre, onde todos possam falar o que pensam. Por fim, eu quero pedir que o Senhor abençoe, guarde e proteja as pessoas que vão aos hospitais, que vão às cadeias e que vão, meu Pai, em nome de Jesus, a outros países, correndo risco de perderem a própria vida para levar pelo Evangelho. Guarda e protege todas essas pessoas. Por fim, eu peço que o Senhor guarde o Estado de Israel, em nome de Jesus. Que o Senhor, por fim, nos conceda uma semana abençoada, rica da Tua misericórdia, rica da Tua graça, e que tenhamos um coração realmente contrito, submisso a Ti, para que possamos realmente sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, lembrando a igreja, hoje é dia 7, né? Dia 7, dia 14, dia 21, né? Nós temos aí a Santa Ceia do Senhor, né? Então, para já ir preparando o Espírito, vai ser a última Santa Ceia do ano, né? Essa última Santa Ceia do ano, no dia 7. E aí nós podemos também pensar na primeira Santa Ceia do ano também, vai ser em janeiro. Então, bom a gente começar, né? Tanto terminar o ano, como começar o ano aí, cumprindo essa ordenança do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus aí, mais uma vez, por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado, por essa semana abençoada que Ele nos concedeu, por mais um dia que estamos aqui, mais um domingo, mais uma semana. Vamos colocar isso diante de Deus, pedir a Ele que abençoe essa semana que está se iniciando hoje. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença, em primeiro lugar louvando, adorando, exaltando o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor.
também para agradecer por essa semana que se passou, por tudo aquilo que o Senhor supriu nas nossas vidas, cuidados, livramentos, recursos, e principalmente pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. Concordo, meu Deus, com a oração que o irmão Luiz fez agora, cada irmão, cada irmã, cada vida que orou o Senhor, colocou diante do teu altar as suas necessidades, as suas preocupações, as suas necessidades espirituais. O Senhor conhece, meu Deus, cada coração, o Senhor conhece cada luta, cada problema. Então, eu concordo com essas orações. Seja o Senhor trazer uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Conceda, meu Deus, a cada uma destas vidas que estão orando comigo agora, as suas vidas, as suas casas, as suas famílias, a todos e tudo que estiver ligado a esta pessoa, uma semana muito abençoada na tua presença, um restante domingo muito abençoado na tua presença. Seja o Senhor a guardar, a proteger, a livrar de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a fazer com que sejam prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ao término deste culto, leve a todos aos seus destinos em segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximos a eles estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos aqui a partir das 8h30 da manhã. Vamos receber a bênção agora? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz, amém. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus conceda a você, a sua casa, a sua família, um excelente final de domingo, que você tenha uma semana repleta da presença de Deus, que Deus te faça próspero e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.